Olá, muito boa noite, muito bem-vindos ao programa Imigração e Você com o Dr. Moisés Absan. E hoje, Dr. Moisés Absan, boa noite. Boa noite. Obrigada Hoje por nós estar aqui temos conosco. grande notícias para a comunidade, porque o que aconteceu ontem, o Donald Trump, nosso presidente, o homem que queria cortar o fundo, o dinheiro para todas as cidades, santuários, e ele fez uma ordem executiva falando que não vai dar dinheiro para as cidades se eles não ajudam a ICE, a Polícia de Imigração, procurar para pessoas que estão ilegal aqui nesse país. Ele disse se na cidade não ajuda, ele vai cortar todo o dinheiro que o governo federal manda para o estado ou a cidade. E o que aconteceu? Ele perdeu. Na Corte Federal, em Califórnia, ele perdeu. Então, tudo que ele está tentando, ele está perdendo com a imigração. Então, todo mundo tem que estar muito feliz. Se você vive numa cidade santuário como Newark, Elizabeth, New York City, muitas outras cidades, você pode relaxar. Nada vai passar para você. É isso aí, estamos comemorando aqui mais uma vitória no governo Trump, mesmo que ele tenha tentado fazer alguma coisa que atrapalhasse os imigrantes. E hoje também, doutora Absan, nós vamos falar sobre a pessoa que está no caso de deportação, o que acontece quando ela casa com um americano. Sim, isso é o tema dessa noite, porque muitas vezes as pessoas estão dentro de deportação e casam com um americano ou residente ilegal para tentar parar a deportação. E vamos falar sobre esse assunto, o que acontece e se você pode ganhar ou não. Ok, nós vamos agora a uma pequena pausa comercial e nós vamos voltar esclarecendo todas as suas dúvidas e lembrando que você pode ligar para o número 862-235-4114 ou mandar a sua mensagem via texto para o Facebook do vejatv.com que o Dr. Moisés Absan vai responder aqui, esclarecendo todas as suas dúvidas. Nós vamos dar um pequeno intervalo e voltamos já já. Você está pensando em viajar? Então confira os melhores preços para a sua viagem dos Estados Unidos ao Brasil e toda a América. Visite a World Trade Travel. Aqui realizamos sonhos. 1-800-654-1386. World Trade Travel. Todas as terças-feiras nós temos um encontro marcado com Quebrando a Notícia. Aqui, esse noticiário você participa. Aqui você tem vez e você tem voz. Quebrando a Notícia com Amadeu Maia, direto da Veja TV. Quem vai mudar precisa de quem cuide bem do que se tem. Nesse momento tão importante, a Portugália é seus. Cuida bem do que é seu. A Portugália é mais que confiança. A Portugália é certeza. Sua mudança vai chegar bem, vai mudar pro Brasil. Vai de Portugália é seu. A Portugália é mais que confiança. Portugália é certeza. Vai mudar pro Brasil. Vai de Portugália Seios.
E lá vou eu voltar com vocês, né? Porque já que eu estou por cima, dar um replay maravilhoso. No dia 27, no Delícias de Minas, lá em Nova Jersey, me aguarde. Quando eu não puder pisar mais na avenida. E estamos de volta, lembrando que você pode participar ligando no número 862-235-4114 ou também mandando mensagem via texto para o Facebook do Veja TV. Dr. Moisés Absan, vamos falar um pouquinho hoje, agora, sobre o que acontece, um caso até muito comum, quando a pessoa está num caso de deportação e no meio do processo ela casa com o americano. Sim. Como que isso pode ajudar e como que ocorre esse processo? Pode ajudar, se o casamento é verdadeiro, pode ajudar. Mas se o casamento não é verdadeiro, é só um amigo tentando para ajudar outro, nunca vai dar certo. Porque a lei está escrito assim, se uma pessoa casa durante uma deportação, a imigração tem que pensar que esse casamento é fraudulento. Então, nesse caso, o casal vai ter que mostrar muito mais provas que o casamento é verdadeiro. Então, se é uma coisa só para amizade, não vai dar certo. Tem que tomar muito cuidado, né, Cuidado, doutora sim, Absan? sim. Porque eles sabem dizer, certamente, com a experiência vasta que eles têm de casa, eles sabem dizer Eles se sabem, o casamento é verdadeiro ou não. E tem que tomar muito cuidado quando a pessoa casa para negócio. Porque, claro, muitos casos dá certo, sim, a pessoa fez, o amigo fez, mas tem muitos outros casos, mais ou menos 40% dos casos não dá certo. E você sabe o que acontece se o caso é negado por casamento fraudulento? A pessoa perde o direito de estar aqui e vai deportado, com certeza. Mas, mais do que isso, a pessoa perde o direito de receber o green card para a vida inteira. E não existe um perdão. Você pode ter 10 crianças americanas, mãe e pai americano. Você pode ser uma pessoa que ajuda a comunidade, um pastor de uma igreja. Você nunca vai receber o green card. Não tem nenhum jeito que você pode receber o green card. Tá vendo? É um caso muito sério. É muito sério. Com certeza. Bom, vamos aqui, vamos ver quem está assistindo a gente. A Marie G. Silva dando boa noite. Muito boa noite para você, Marie. Está sempre presente aqui conosco. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. O Jean Ribeiro também. Boa noite, negada. Você é da onde, hein, Jean? Imagino que deve ser do lado da Bahia. O Amadeu Maia que fala assim também. Boa noite para você. Vamos ver aqui a primeira pergunta da noite do J. Bianchi. Boa noite. Tenho uma pergunta. Quem possui o Liquor ID de Massachusetts pode usar como documento de identificação no lugar do passaporte em voos nacionais? Ele serve como documento de identificação? Se eu creio, mas eu não estou seguro isso, porque é a primeira vez que uma pessoa perguntou isso. Pergunta interessante. Mas se esse ID tem o foto de você e é um documento oficial, a prioridade você pode usar isso. Vamos aqui à pergunta agora da Rosa Moniz Moreira. Hi, I filed for my sister to be here legal a year ago. Do you know how much longer she has to wait to make her legal? Yeah, about 12 more years. 12 more years. It's a very long time. If you could file for your mother first, which would only take about 10 months or a year, then the mother can file for her, which only takes 5 or 6 years. So you can make it much faster if you file first for your mother, and then let your mother or your father, and they should apply for her. Ok. Vamos aqui a Luciane Araújo dando boa noite. Luciane, uma boa noite para você também. Obrigada por estar nos acompanhando. Vamos aqui à pergunta da Paula Anildo Pontes. Olá, doutor. Me chamo Ana e meu esposo. Estamos aqui há 12 anos. Tenho um filho com hipotonia.
problema nos ossos. Já fez terapias, tem alguma chance de eu e meu esposo se legalizar através disso? Obrigada. Well, diretamente através disso não tem um caminho, só que a imigração nunca vai te deportar, porque você tem direito da lei de 10 anos, então você tem a proteção das leis. Mas para você poder usar essa... É porque tem uma chamada entrando, você mas eu possivelmente já não está posso escutando. falar. Mas para você usar o fato que a criança está doente afirmativo, não tem um caminho, porque você tem que estar em frente do juiz dentro de uma deportação. Então, muitas pessoas que eles fazem, eles aplicam para o asilo político primeiro, e tem que ter um argumento que tem medo de voltar para o Brasil, e depois, quando a pessoa perde o caso de asilo, eles mandam o caso para deportação. E aí o seu advogado vai falar para o juiz que não quer continuar com o caso de asilo, vamos aplicar agora para a lei de 10 anos. É um tipo de truque que o advogado faz. Ok. Agora nós vamos ver quem está na linha. Agora nós temos uma chamada por telefone. Pronto. Alô, boa noite. Caiu? Ok, então vamos a mais uma pergunta aqui, então, que foi enviada pelo Facebook. A Zélia Braga, dando boa noite. Boa noite, Zélia. Obrigada por estar aqui também. O Moalisson Antônio Moura. Amo vocês. O canal é bênção pura. Parabéns para todos vocês. Obrigado. Sou teu fã número 1, doutor Moisés. Bênção pura. Obrigado. Obrigada, Moalisson Antônio Moura. Muito obrigada pelo carinho. E é bom ficar sabendo que tem pessoas que entendem o conceito deste programa, que não é fazer propaganda nem nada, né, doutor Moisés? Sim. A gente tem a boa vontade de estar aqui, o doutor Absan, toda quarta-feira, estando aqui a primeira parte em espanhol, depois em português, realmente para esclarecer todas as dúvidas e também alertar as pessoas de tudo que está acontecendo. E também, porque eu estou chateado de essas agências de viagem, de traduções, doutoras que falam que sabem imigração, isso atrapalha os casos. Eu tenho um cliente que chegou hoje de um lugar, Monica Travel. Tudo que ela falou para esse casal era errado. Eu senti tão mal para eles. E eles perderam 1 ou 2 anos em tempo escutando o que ela estava falando. Então, eu penso é importante esse programa porque eu posso esclarecer para as pessoas. E para mim, eu sei que estou falando que muitas pessoas que não estão aqui perto do meu escritório, estão muito longe. Mas eles, escutando isso, podem saber que eles têm que fazer e pode achar um advogado perto da casa deles para continuar um processo. Exato. Mas eu sempre estou implorando as pessoas para não vai para essas agências, notário público, agências de viagem, de traduções, porque em muitos estados, e aqui em New Jersey, é um crime quando essas pessoas preenchem os papéis. Eles não podem preencher papel e cobrar dinheiro. Se eles preenchem o papel e não cobram dinheiro, eles podem fazer. Se eles querem preencher papel legalmente, só tem que ir no site da imigração e tem um lugar aí que você pode aplicar, preencher um formulário. Eles vão falar com você, eles vão investigar você, para você ver se você é uma pessoa honesta. E você vai estar numa lista de companhias que é aprovado por imigração. Mas se você vai para uma companhia, que qualquer companhia na esquina, que não está registrada com imigração... É um barato que sai tão caro, né, doutora? Eu tenho casos que as pessoas perderam 4 ou 5 anos. E agora eu tenho que começar o caso como perdeu todo esse tempo. É uma pena. Então isso é importante. Outra coisa que é importante é, se você gosta do programa, por favor, faz um share para todo mundo saber, mais pessoas saber. Certamente. Bom, vamos continuar lendo aqui as mensagens que nós recebemos no Veja TV, aqui o Facebook do Veja TV. O Bruno Nogueira, boa noite, doutor. Grande produção do Veja TV. Obrigada, Bruno, por estar aqui nos assistindo e por prestigiar também. Luiz Marino, muito boa noite, Luiz. Um grande abraço para você também.
Mariane Neves, boa noite, que bom vê-los novamente. Ué, Mariana, que bom que você está aqui novamente. A gente vê, doutora Psan, que tem pessoas que realmente estão seguindo, né, o programa, assistem o programa. E eu tenho muitos clientes que chegam no meu escritório que assistem o programa toda semana, então eu sinto muito bom quando a pessoa me fala isso. Que ótimo. Vamos aqui a mais uma pergunta agora do Germison Rose Soares. Pergunta: uma pessoa que foi pega pela imigração, lugar errado, hora errada, possui filhos cidadãos americanos e já vive aqui há 18 anos, porém, ao ser detido, descobriu-se que ele já foi deportado. Essa pessoa tem chances de permanecer aqui nos Estados Unidos? Obrigada, vocês são excepcionais. Obrigada, Gerson. Se foi deportado e agora casa com uma pessoa que é legal, ou seja, residente legal ou cidadão americano, sim, você pode resolver o caso, mas se esse no não caso é dos filhos, aplicar para ele não tem jeito, né, doutora? Os filhos aplicando para você não vai funcionar muito bom, porque você vai receber uma aprovação em 6, 7, 8 meses, mas por razão que você foi deportado, você não tem direito de receber o green card aqui. Também eu creio que você entrou ilegal nesse país. E se você sai do país, não existe um perdão de mãe ou pai de cidadãos americanos. Então, não vai funcionar. Você vai ter que procurar por um advogado para ver se tem um jeito para abrir o caso do início. E aí, ver o que pode ser feito. Ok. Vamos aqui à próxima pergunta agora, a pergunta da Aparecida Rose. Estou casada com um cidadão americano, vai fazer 2 meses de casada. Meu marido pode pedir minha filha junto comigo? Ela tem 18 anos. Obrigada. Isso é para aplicar, eu imagino, eu entendo, né? Mas essa pergunta pode ter um problema. Por quê? O esposo só pode aplicar para sua filha se o casamento aconteceu antes que a criança alcançou 18 anos de idade. Então, ela falou que a criança tem 18 anos de idade. Sim. Com sorte, você casou antes que ela alcançou 18. Se isso é a situação, sim, ele pode aplicar para a criança mais ou menos no mesmo tempo. É 2 casos separados, mas pode ser mais ou menos no mesmo tempo. Mas, se você casou depois que a criança alcançou 18 anos de idade, então ele não pode. O que vai acontecer quando você recebe seu green card, você vai ter que aplicar para essa criança. E vai demorar, se eles têm menos de 21 anos de idade, vai demorar mais ou menos 2 anos para fazer isso. Não é tão mal. Não é tão mal, não. 2 anos passa rápido. A vida passa rápido. Passa rápido demais às vezes, viu, doutora Psan? Yeah. Vamos ver aqui a próxima pergunta. Manduca Hans. Boa noite. Tenho um green card, só que está vencido. Como faço para renovar o green card? Estou no Brasil agora. Obrigado. Ele deixou o green card vencer. Se já passou mais de 1 ano, você está no Brasil, você vai ter problemas. Mas se é menos de 1 ano, você pode ir no consulado americano e mostrar que já venceu, e eles vão dar um documento para você poder voltar para os Estados Unidos, ok? Ok, boa sorte para você. Yeah. Pergunta ao J. Bianchi agradecendo, obrigado pela resposta, parabéns pelo programa. Obrigado, J. Obrigada por estar aqui nos acompanhando. Zélia Braga, doutora Psan, nós estamos recebendo só elogio hoje à noite, viu? Isso é bom. A noite começou muito bem. Vamos aqui, eu vou falar, eu tenho que ler para o doutora Psan, porque ele não tem acesso aqui ao que as pessoas estão escrevendo, então eu vou passar para ele, inclusive os elogios, né, doutora Psan? Obrigado, Cristina. A Zélia Braga falando, esse canal é uma bênção e ajuda muito. Deus continue abençoando vocês. Amém, Zélia. E obrigada a você também por estar aqui. E como o doutor Psan mencionou antes, passe este programa para todos os seus amigos para que a gente possa ajudar muito mais pessoas. Agora vamos aqui uma pergunta da Silvia Helena Reis.
Passei 4 meses nos Estados Unidos. Voltei ao Brasil, agora em março, e minha filha ficou lá. Quero voltar agora em junho. Será que terá algum problema? Well, é difícil para dar uma resposta porque se você ficou 4 meses aqui e saiu do país e quer voltar em 4 meses, eles podem perguntar por que você está voltando Vindo tão tanto. rápido. Uhum. E você vai ter que ter uma razão. Melhor que você ficar fora mais tempo, 5, 6 meses, e depois você volta. Mas você nunca sabe se vai ter problema quando você volta. É verdade. Vamos aqui a mais uma pergunta. Alisson Amaral. Boa noite. Se a esposa tem o DACA e se por acaso mudar a lei e ela vir a se tornar residente, o marido que está ilegal se beneficia? Obrigado. Well, claro, o marido vai beneficiar, mas não vai ser uma coisa automática. Depois que ela é residente legal, ela tem que aplicar para o esposo. E se o esposo se entrou ilegal, ele vai ter que, ou nem se ele entrou legal, se a esposa é residente legal, o processo vai demorar mais ou menos 1 ano e meio até 2 anos para ele receber o green card. Mas ele vai ter que voltar para o Brasil se ele entrou ilegal. Se ele não entrou ilegal, ele pode esperar aqui até a esposa tornar cidadã americana e depois receber o green card. Ok. Vamos aqui, a Divina Barbosa mandou uma mensagem. Boa noite. Amo o programa. Parabéns. Obrigada, Divina. Eu fiz uma pergunta na semana passada, mas não deu para responder. Vocês respondem as perguntas da semana passada? Claro, com muito gosto. Mas é só você tem que enviar de novo a pergunta para eu poder ler aqui para o Dr. Absan, tá? Pode escrever, que com certeza essa semana nós vamos responder a sua pergunta. Escreve aí bem rapidinho. Rápido. Rapidinho. Não, a gente ainda tem bastante tempo. Vamos aqui a Patrícia Cruz. Boa noite. Você pode falar do Advance Parole? Tenho dúvidas. Obrigada, parabéns pelo trabalho e ajuda. Me chamo Patrícia. Sim, Advance Parole é uma permissão para você sair do país e voltar. Agora, isso é feito em muitos diferentes casos. Agora, se você tem DACA, as crianças que têm DACA, você pode pedir um Advance Parole para sair e voltar, mas você pode ficar fora normalmente pouco tempo. Se você está casado com um americano e está dentro do processo do Green Card, você pode pedir a permissão para sair e voltar também. Mas eu nunca recomendo uma pessoa para pedir Advance Parole, permissão para sair e voltar, se antes que deu entrar no processo do casamento a pessoa estava ilegal mais de 6 meses. Porque se cria um outro problema e vai precisar um perdão para esses casos. Ok. Nós temos agora uma participação por telefone. Alô, boa noite. Ai, boa noite. Quem fala? Meu nome é Gisele, tá falando? Oi, Gisele, pode fazer sua pergunta, por favor. Deixa eu te falar. Eu tô com um problema com meu esposo. Ele foi pego, tem 20 dias que ele tá preso. E ele entrou aqui em 2001 e voltou pro Brasil e retornou de novo em 2000. E tem advogado olhando o caso e tudo, mas só que até hoje eu não tive resposta nenhuma, sabe? Well, E ele tem 18 anos que ele vive aqui, tem 2 filhos, nascido aqui. mas o problema é que ele saiu do país depois que ele já estava ilegal aqui e voltou mais uma vez. Isso cria um grande problema para ele, porque agora ele não pode receber o Green Card para 20 anos por esse problema. E a imigração não vai deixar ele sair muito fácil da cadeia, porque ele já mostrou que ele não obedece às leis. Então, a probabilidade, ele não vai deixar ele sair da cadeia. Eles vão querer que ele saia do país. Ok? Agora, se o advogado
tentou para pedir para o juiz marcar uma fiança ou não? Sim, ela tá correndo atrás para ver se ele marca uma fiança, para ele ver o juiz e marcar uma fiança. Isso que ele tem que fazer. A única coisa que ele pode fazer é isso. E quando ele vai em frente do juiz, o juiz vai escutar o argumento dele. Claro, ele vai poder falar que ele está aqui tantos anos, saiu por pouco tempo e tem as crianças aqui, e ele quer ter direito de ter audiência com o juiz, e ele vai pedir permissão para pôr uma fiança e sair. Mas eles podem dar uma fiança muito alta para ele. Pode ser $20 mil. Nossa. Tá vendo? Uhum. Então não é tão fácil, senhora. Ok? Boa sorte. Obrigada. Então tá. Obrigada por participar, Gisele. Boa sorte para você. Essas leis de imigração é muito duro e para mim e a lei de não 10 é tão anos bom. não se aplica para ele tão E fácil porque ele já retornou, né, Sim, doutora porque ele Pissarro? já voltou e o juiz vai falar que ele não obedece às leis. Então vai dar problema para ele. As leis de imigração são muito duras. Sabe, é mais duro do que as leis de criminal. Porque um homem que tem um problema criminal e vai em frente do juiz e ele recebe o direito, que chama ACD, Acquittal Contemplating Dismissal. Então, se ele fica bom para 6 meses, o juiz vai fechar o caso, dismiss, como não existe. Mas se o juiz insiste que ele fala allocute, que ele fala que aconteceu para o juiz, que ele fala para o juiz, sim, juiz, eu roubei aquela coisa, é minha culpa, eu accepto isso. Então o juiz fala, ok, tudo bem, faz nada em 6 meses, vai ser dismiss. Mas o que acontece agora, quando a imigração encontra ele, e olha no caso dele, só por causa que ele admite, que ele falou que ele cometeu um crime, é suficiente para a imigração para deportar uma pessoa. Incrível, não? Então é muito duro. Tem que tomar cuidado. E agora com o governo Trump, parece que fica mais difícil ainda, sim, né, doutora Pissarro? Porque o Attorney General, Jeff Sessions, é um homem que é muito poderoso agora, mas ele é um racista. E todo mundo sabe isso. E o Donald Trump fala, não vou mexer com os DACAs, não vou fazer nada, mas o Sessions fala, a pessoa está aqui ilegal, eles podem ser deportados. Então ele dá medo na comunidade. Sim. Então o presidente falou uma coisa e o Attorney General fala uma outra coisa, dá uma confusão para a comunidade. Essa é a razão que todo mundo tem medo. É verdade. Bom, nós temos agora mais uma participação por telefone. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Quem fala? É a Nilzete. Oi, Nilzete. Olha, fantástico. Obrigada por estar conosco. Pode fazer sua pergunta. Obrigada a você. Tá. Eu queria perguntar para a doutora Missão o seguinte. Eu moro aqui há 15 anos nos Estados Unidos e sou cidadã americana. E eu queria legalizar meu filho, mas o meu filho é maior de 21 anos. Ele é engenheiro e nunca veio aqui nos Estados Unidos. Ok, ele está no Brasil, então. Sim. Ele nunca esteve aqui nos Estados Unidos. E ele trabalha lá no negócio de engenheiro. Ele trabalha lá. Ele é casado? Agora ele tirou visa. Ele tirou o visa de turismo. Sim. Ele está querendo vir aqui me visitar, ficar mais ou menos uns 20 dias, um mês. Tem algum problema? E quer saber também quanto tempo leva para legalizar ele? Ele é casado ou solteiro? Solteiro. 5 ou 6 anos, senhora? Para legalizar, o processo dura 5 ou 6 anos? 5 ou 6 anos para um filho mais de 21 anos de idade, um filho de cidadão americano. Normalmente, esse caso, se você tem um advogado, ele recomendava que você aplicava para o seu filho quando você tinha o green card. Você não precisava esperar até que é cidadão americano, porque o tempo é quase igual. Se você tem o green card ou você é cidadã americana, demora 5 anos ou 6 anos, qualquer jeito. Então, você não aplicou quando você era residente e vai aplicar agora, então agora vai demorar os 5 ou 6 anos.
E nesses Sim. 5 ou 6 anos, doutora Pissana, desculpa, eu até entrar na pergunta da senhora, durante esses 5 ou 6 anos, ele pode vir visitar ela? Sim, se ele tem o visto e ele sempre fica dentro do prazo, ele pode entrar e sair, não é problema. Ok, senhora? Sim, ele tem o visto, porque pediu agora, há pouco tempo, e ele nunca esteve aqui. Vai vir a primeira vez. Por quantos anos é o visto? 10 anos que deram para ele. Então, se ele vem uma vez por ano, visitar que fica 3 ou 4 semanas, nunca vai ter problemas. Ok, senhora? Ah, sim. É só evitar Sim, dele ficar... Tem uma outra pergunta. Assim, se por acaso ele pode trocar esse visa de turismo por um de estudante? 100%. Ele pode mudar o visto e é muito simples. Ele é um engenheiro. Se ele quer tomar aqui um mestrado americano, ele pode aplicar para um visto de estudante para estudar o mestrado. E se ele recebe um mestrado americano, ele vai estar no alto nível da lei agora. E ele vai poder conseguir qualquer patrão para oferecer o trabalho para ele. Em poucos meses ele vai ter o visto H1B, um visto de trabalho para pessoas profissionais. Mas isso é só se tem o mestrado americano. Ok, senhora? Ah, sim. Boa sorte. Mas aí ele tem que fazer algum curso lá no Brasil antes de vir para cá? Como é que é? Não, ele só tem que contactar com as escolas aqui. Ele fala inglês ou não? Fala. Então, ele tem que contatar uma escola aqui que ele quer estudar e fazer o processo com eles. E depois, o que acontece, a escola que vai mandar para ele um documento, chama I-20AB. E eles vão mandar esse documento, ele vai receber isso, e ele vai ao consulado com esse documento e prova que ele tem o dinheiro para viver aqui. Com esses 2 documentos, eles vão deixar ele entrar. E o visto de estudante pode ficar aqui 8, 10 anos, não é problema. Ah, tá. Tá ok. Então tá, muito obrigada, tá? Senhora, então você entende? Ele entra com visto de estudante. E ele vai, é de turista. Ele muda para um visto de estudante ou ele pode entrar com visto de estudante. Mas depois de mais ou menos 5 anos, sua aplicação vai estar vivo. E aí ele pode trocar para o Green Card. Ok? Ah, tá ok. Tá ok, muito obrigada, viu? Obrigada a você pela participação. Obrigada a você, tá? Tchau. Sim, senhora. Tchau. Que bom, é bom a gente ver um caso assim que tem um... Tem um caminho para resolver o caso. É bom quando as pessoas perguntam essas coisas e não entra aqui e faz um erro, fica ilegal aqui. Igual o caso dela, antes dele vir, ela já procurou os passos que tem que ser feito, sim, né? Esse é o jeito que tem que ser feito, porque o que acontece é muito fácil para escutar seus amigos, a comunidade, a boa arte dessa comunidade e fazer muitos erros, muitas coisas erradas. E no fim você pode perder tudo. Bom, vamos aqui a mais uma pergunta da Bia Sensky. Boa noite. Encaminhando o pedido de green card através de irmão, estando no Brasil, perde visto de turista ou não? Pode renovar? A pessoa aplicou para... Está um pouco confusa. Deixa eu tentar entender aqui. Encaminhando o pedido de green card através de irmão, estando no Brasil, perde visto de turista ou não? Pode renovar? Não perde o visto de turista, mas quando vence o prazo, se é um visto de 10 anos ou 5 anos, a probabilidade é muito alta que eles não vão renovar. Isso é o problema, porque eles vão pensar que ele vai entrar aqui, sair, entrar, e vai ficar, no fim, receber o green card dentro dos Estados Unidos. Ele não quer que ele faça isso. Ok. A Angélica Toscano, ela mandou um recado, na verdade. Olá, eu também fiz uma pergunta na semana passada e não foi respondida. Vai ser respondida? Angélica, podemos responder sim, mas eu preciso que você mande novamente por escrito para eu ler. Eu não tenho acesso aqui agora às perguntas da semana passada, ok? Então, escreve novamente aqui a sua pergunta que eu vou ler para você com certeza.
Ricardo Paula dos Santos. Tem como entrar com o processo L1 enquanto está em julgamento um pedido e extensão de visto de turista? Ok, vamos ir para chamar de 1 minuto, mas se você está numa aplicação para extensão, você tem que esperar até que a decisão da imigração. Depois que você tem a decisão, aí você pode mudar. Ok. Nós temos agora uma participação por telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? É Israel. Israel, muito obrigada por chamar, Israel. Pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de perguntar se ele tem alguma informação em relação a casos de asilo político. Você quer saber como que funciona o asilo político? Na verdade, assim, eu entrei pelo Texas, nós nos entregamos na fronteira do Texas, porque eu estava passando um problema muito sério com meus filhos, porque tentaram pegar a guarda deles 2 vezes. Minha ex-sogra no Brasil tentou pegar a guarda dos meus filhos. Ok, então você tem uma audiência na corte ou não? Eu não tenho ainda, eu tenho primeiro uma entrevista de fear, uma entrevista de medo. Oh, good, good. Então, tudo está bom. Você tem que explicar a razão que você tem medo de voltar para o Brasil. Explica bem claro tudo o que aconteceu. E se a polícia, não podia ajudar você, fala isso, que a polícia não pode ajudar por qualquer razão, que eles não ajudam pessoas com esses problemas. E você tem muito medo de voltar por essas razões. Agora, se você ganha esse Credible Fear Interview, e aí, quando você vai em frente do juiz, a probabilidade é muito alta que você vai ganhar. Se você não ganha, você ainda tem direito de um outro processo que chama Withholding of Deportation. Withholding é quando... Withholding. Vai junto com o caso de asilo. O juiz pode falar... Você não ganhou o asilo porque você não provou que você qualifica, porque você não é membro de um grupo, qualquer razão. Aí ele pode falar que você... Mas eu vou dar withholding para você. Você pode viver aqui nos Estados Unidos, você vai ter uma permissão de trabalho e não vai ser deportado. Mas você não recebe o green card através desse processo. Então esse é um segundo via para você ficar aqui, senhor. Ok? Ok. Eu estou tendo uma certa dificuldade em encontrar um advogado para me representar. Porque pela porcentagem, segundo eles, não ser muito alta, eles têm certa insegurança às vezes. Aonde você vive? Em que estado? Eu vivo em Carolina do Norte, Charlotte. Ok. Então, o que eu recomendo que você faz? Você tem um lápis? Ou uma caneta? Tenho. Escreve isso. AVVO.com. Como Victor. O. E o O no final. Esse é um site de advogados. E aí você pode procurar um advogado de imigração perto da sua casa e você vai ver tudo sobre esse advogado, a reputação dele, o ranking dele. Ele faz de 5 até 10. Você vai saber se ele tem respeito na comunidade. Você vai ver quantos anos de experiência, vai ver que percentagem de trabalho dele é com imigração ou com outras coisas. Porque tem pessoas que fazem imigração só 10%. Você precisa de uma pessoa que faz imigração 80%, 90% ou 100%. Sim, uma pessoa que talvez não se envolva lá emocionalmente 100%, mas no mínimo 50% com a sua causa, né? Melhor 70%, 80%, porque imigração é tão complicado. Você precisa de um experto. Então, vai nesse site e você vai achar uma pessoa, ok? Boa sorte. Ok, muito obrigado. De nada, senhor. Boa noite. Bom, vamos aqui a mais uma pergunta enviada via texto no Facebook, da Aline Targino. Ouvi dizer que os processos de solicitações de green card, casamento, por exemplo, estão levando mais tempo do que antes. Isso é verdade? Um pouco mais, mas não muito mais.
Normalmente demora 6 meses, agora pode demorar até 8 meses, mas não é tanto tempo. Ok. Pergunta da Nathalie Castro. Quem tem a cidadania brasileira e americana pode obter a italiana, se a pessoa quiser? Você pode ter 20 nacionalidades se é permitido naquele país. Aqui nos Estados Unidos, permite você ter a cidadania americana e do outro país. E no Brasil é a mesma coisa. Olha, eu tenho os 2 passaportes, brasileiro e americano. Quando eu vou para o Brasil, eu mostro meu passaporte brasileiro para poder entrar na fila mais rápido. E quando eu volto para os Estados Unidos, eu mostro o passaporte americano para entrar na fila de americanos. Então, sim, e se você pode conseguir o passaporte italiano, você pode, se você quer. Português também você pode. Não importa, ok? Ok. Vamos aqui agora mais uma pergunta enviada para a gente no Facebook, da Fifi Fortes. Boa noite. Já tem a resposta sobre como obter o Green Card tendo um visto G4? A verdade, não. Não tenho. Estava muito ocupado, tinha muitos casos essa semana, mas eu vou escrever para não olvidar a próxima semana. Fifi, olha, liga para cá novamente. Eu vou escrever isso agora para não esquecer. Vai colocar um lembrete aqui no celular dele para não esquecer. Então, na semana que vem, na quarta-feira, escreve novamente que a gente vai ter a resposta para você, ok? Eu vou lendo aqui a próxima pergunta, do Ricardo Teodósio. Boa noite. Poderia me dizer qual é a melhor opção, sendo ilegal, se tirar a carta de condução no outro estado ou traduzir a carta de condução do país de origem? Se há algum problema em andar com essa carta em New Jersey? Well, a carta de tradução é o International Driver's License, e isso só vale dentro do prazo que seu visto é válido. Então, se você tem o visto de turista e você é válido por 6 meses ou 1 ano, esse é o máximo tempo que você pode dirigir com uma licença de outro país traduzido. Mas se você já está ilegal aqui, isso vale nada. Você tem que aplicar por uma licença em outro estado, como Connecticut, Maryland, Oregon. Tem muitos estados que fazem isso agora. Ok. Deixa eu ver a pergunta da Angélica, que ela mandou semana passada, que ela não conseguiu. Deixa eu ler aqui antes que acabe o nosso tempo. A pergunta aqui da Angélica Toscano. Na semana passada, ouvi uma resposta para uma ouvinte e fiquei triste porque é muito parecida com o meu caso. Eu vivi aí por 9 e poucos anos e resolvi voltar para visitar parentes. E quando tentei voltar, fui deportada. Isso faz 10 anos. Então, ouvi o doutor dizer que não precisa de perdão, mas que é difícil eles me deixarem entrar. Minha pergunta é, por que eles dizem que com 10 anos pode voltar, se pretende não deixar? Fiquei frustrada, tenho 57 anos e quero apenas visitar, rever amigos. O senhor acredita que consegue? Posso pedir um visto através de um advogado aí nos Estados Unidos? Senhora, você tem que ir no consulado americano com provas que você tem raízes no Brasil. Eles são as únicas pessoas que podem aprovar esse visto para você. Mas você não precisa um perdão, não precisa nada. Durante os primeiros 10 anos, se você queria aplicar para o Green Card, você não podia fazer isso sem um perdão. Mas isso não tem nada para ver com o visto de turista. O visto de turista, você vai no consulado, tem que mostrar que você tem uma razão para voltar para o Brasil, que você tem raízes no Brasil. Isso é a única coisa que você pode fazer. E eu sei que é triste, porque tem o mesmo problema com minha cunhada. Eu não tenho jeito para trazer ela aqui. Eu não sei porquê, mas eles nunca querem aprovar para ela. Ok. Vamos aqui a mais uma pergunta da Mel Mandadori. Uma curiosidade. Quando estava ilegal, não tinha carteira de motorista e não sabia que tinha uma multa. Quando a polícia me parou, fui presa por 1 hora, paguei a fiança da corte de trânsito, fui na corte, paguei as multas e não tive problemas.
Hoje em dia, quem é pego sem carteira terá o mesmo tratamento ou terá problema com a imigração? Normalmente, é mesmo tratamento, não vai ter problema. Especialmente que aconteceu ontem com o Donald Trump, quando ele perdeu a ordem executiva contra a cidade de santuários. Então, claro, se você tem um problema numa cidade de santuário, nada vai acontecer. E normalmente, em quase todas as outras cidades, o juiz do caso da Corte de Motoristas nunca chama a imigração. Eles não têm um interesse nisso. Então, se você está dirigindo sem uma licença, você vai ter que pagar uma multa. Mas se você faz isso 2 ou 3 vezes, aí é um crime. Aí você pode ter problemas. Ok, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Se nós não tivemos tempo de responder a sua pergunta hoje, faça igual a Angélica, escreva para nós novamente que vamos responder com certeza. Obrigada por estar aqui conosco e obrigada, doutora Absan. E até a próxima semana. Nos vemos na próxima semana, quarta-feira, às 8h45. Até lá. Até lá.